Bom, nesse vídeo eu vou falar com vocês, vou trocar mais uma ideia mesmo, fiz até a anotação aqui, hoje eu não vou trabalhar com SqualeDraw, não. Mas basicamente meu intuito aqui é trocar uma ideia e falar para vocês como é que a vida, ela muda, drasticamente depois que você começa a viver, no meu caso, né, de YouTube aí, de canal Dark. Eu separei aqui algumas coisas, porque eu sou muito ruim em pegar pensamentos assim, construindo para conseguir explicar. Então eu preciso de bullet pointzinho assim, para ir me guiando. Tá? Então, primeiro eu já quero começar falando sobre realidade financeira. O que, que acontece quando você começa realmente a ganhar dinheiro, seja de qualquer forma que for aí, tá? E por que, que eu costumo dizer isso? Porque é muito difícil você sair do que acontece com a maioria. É muito difícil mesmo, porque as coisas, elas acontecem muito parecidas para todos. Todo mundo que eu conheço que ganhou dinheiro, seja com o canal Dark, ou seja em qualquer outro mercado, aconteceram coisas semelhantes. Então, provavelmente com você vai acontecer também. Não adianta você querer fugir disso. Vai acontecer uma hora ou outra, vai acontecer com você. Então, comigo, algo muito interessante é que os parentes começaram a me pedir dinheiro emprestado. Né? Eu cresci sendo comparado a uma pessoa, né, um familiar que não teve tanto sucesso, sempre fui considerado preguiçoso, enfim. E até mesmo quando eu comecei a trabalhar CLT, eu não gostava, velho. Nunca gostei de ser CLT. Então, tipo, eu faltava no serviço, pegava atestado, enfim, eu nunca gostei disso. Trabalhava por necessidade mesmo, por ter que trabalhar. E eu não gostava, eu falo isso para todo mundo. Foi por isso que eu construí a minha trajetória. E existem pessoas que nasceram para serem donas do seu próprio negócio, serem donas do seu próprio futuro, e pessoas que nasceram para trabalhar para pessoas que são assim, entendeu? Não tem como. Eu aprendi isso durante a vida. E por ser comparado com esse parente meu, né, as pessoas sempre desdenhavam de mim. Então acho que eu cresci com esse drive de querer calar a boca de todo mundo que falava isso de mim. Então, quando começaram a me pedir dinheiro, isso foi um momento muito engraçado, porque eu lembrei, né, de tudo que aconteceu. Então, nesse ponto, você tem duas opções, né? Ou você empresta, dependendo do calibre que você tiver, isso pode te prejudicar ou não, mas assim, a partir do momento que você não quiser emprestar, você vai ser julgado como péssimo. Eu nunca emprestei porque eu já sabia, né? Aprendi isso com outras pessoas. Você empresta, 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 no momento que você não pode emprestar mais, você vai ser julgado. Então, já começa a não emprestar. É uma dica que eu dou aí para vocês. Um outro ponto, a conta bancária, ela vai crescer, tá? Mas você vai continuar trabalhando do mesmo jeito ou mais. Você vai começar a receber ligações de gerentes de banco, você vai começar a receber benefícios. Eu não sei se essa galera tem acesso ao imposto de renda, todos os bancos, eu não sei o que acontece. Mas você vai começar a receber um monte de ligação. Você vai ganhar crédito, vai acontecer um monte de coisa. Benéfica, né? Porque quando você não tinha dinheiro, você não era nem visto, né? As pessoas nem te consideravam. Então, beleza. Isso acontece. E eu fico puto até hoje, porque até hoje eu fico recebendo ligação dessas pessoas aí, né? Bom, os impostos, eles começam a aparecer, então não tem como você fugir disso. Em algum momento você vai ter que pagar imposto. Tem uma galera anarquista aí que odeia. Eu também não gostava, mas, pô, fazer o quê? Dar a César o que é de César. Então não tem muito pra onde eu correr, eu tive que começar a pagar. E aí eu desenvolvi esse frame de que, pô, se eu tô pagando imposto, é sinal que o meu negócio tá dando certo, que eu tô conseguindo pagar imposto, pagar ali, fazer a minha empresa funcionar e ainda ter um lucro muito grande. Então, isso para mim é benéfico, né? Muito benéfico mesmo. É interessante que no começo, os primeiros R$ 1.000, assim, isso é por mês, não tô nem falando por dia, eram impossíveis, ao meu ver, assim, com o canal Dark, por exemplo. Mas a partir do momento em que eu comecei a fazer R$ 1.000 por dia só com AdSense, aí, pô, mudou tudo, saca? Que aí depois eu passei a querer, né? A gente entra naquela síndrome do nunca é suficiente. Então, pô, R$ 1.000 por dia já não é mais o suficiente, eu tenho que fazer 5. 5.000 por dia não é mais suficiente, eu tenho que fazer 10. 10 não é, eu tenho que fazer 20. E é assim, meu. Você vai. Se você não tiver a cabeça, a mente centrada, você entra nesse loop infinito. E agora sobre gestão de equipe, né? A partir do momento em que você começar a crescer, realmente começar a ganhar dinheiro de verdade, você vai precisar delegar o seu tempo.
Afinal, você é limitado por conta das 24 horas por dia. Agora, se você possui outras pessoas que trabalham junto com você em prol do mesmo objetivo, aí você multiplica. Então, você teria, no caso, sei lá, 2 pessoas com as mesmas 24 horas, teria 48 horas. É óbvio, né? A pessoa não vai trabalhar 24 horas seguidas, mas vocês entenderam o que eu quis dizer aqui. A partir do momento em que você contrata a primeira pessoa para te ajudar, isso aconteceu comigo e muito provavelmente vai acontecer com você também, você entende que a parte de delegar a função, que seja lá qual for a sua que você delegou, ela é mais difícil do que fazer. Pô, isso é uma coisa que aconteceu comigo, porque no primeiro instante que eu contratei, a primeira pessoa que eu contratei para me ajudar foi um editor. E é muito difícil você delegar a edição a partir do momento em que você pensou em cada detalhe da edição, saca? É muito difícil mesmo. Então, para hoje, a gente ter a operação que a gente tem, levou muito tempo mesmo, saca? Porque precisamos fazer com que tudo rode tranquilo, sem depender da capacidade criativa de um editor, saca? Então tem que ter processo para tudo, até mesmo de edição, que é uma parte ali mais de feeling, né? Então tem que ter processo. Um outro ponto, alguém sempre vai atrasar a entrega. Então você tem que ter o backup do backup do backup. E um dos meios, né, para evitar isso, quando se trata aí de YouTube e de vídeo, é você ter gaveta, né? Você produzir mais e deixar coisas programadas ou deixar coisas para sair. Ainda que estas não estejam 100% validadas, né? Quando a gente trata de conteúdo, o 80-20 de conteúdo, realmente 80% dos seus vídeos, no caso, né, 20% deles vão dar resultados ali grandes o suficiente para manter a sua operação. Então, o foco vai ser nesses 20%. Então, ainda que você tenha um vídeo ruim, que não seja tão bom ali, mas que seja só para cumprir tabela, é importante soltar ele do que deixar faltar, saca? Afinal, é um canal, né? E um canal tem que ter previsibilidade, tanto para o algoritmo quanto para o viewer também. Um outro fator, né? Você começar a pagar pessoas. Quanto mais pessoas você tem para pagar por mês, mais isso vira um pesadelo. Por quê? Como a gente trabalha com o YouTube, é uma empresa terceirizada, né? Então, ainda que, pô, você pode trabalhar da maneira que for, saca? Ainda assim, eu não vou ser hipócrita e falar que não existe ali um receio. A plataforma acaba, assim como já saíram diversas notícias que iam bloquear, o Google ia sair, ia retirar o YouTube do Brasil. Enfim, ainda que eu não produza conteúdo para o Brasil, né? Isso sim dá um medinho, não tem o que fazer. Esse vira um pesadelo, porque de um dia para o outro, famílias podem deixar de ganhar dinheiro, sei lá, se o governo aí, no caso, retirar uma plataforma do ar e fazer o que? Acontece, você corre esse risco. Mas, sem riscos, sem ganhos. Um outro fator, durante o seu crescimento, quando você começar a ganhar dinheiro de verdade, relacionamentos sofrerão. Então a sua namoradinha ou o seu namoradinho ou, sei lá, familiares, todos irão sofrer na sua mão. Afinal, quando você vê que realmente o seu trabalho, isso é, né? Eu estou partindo da minha realidade. Eu sou um cara que vim do nada, né? Direto do extremo da Zona Leste de São Paulo para hoje fazer mais de 100 mil por mês, já ter faturado já mais de 3 milhões de reais só com o YouTube, enfim. Então eu saí do zero e estou contando a minha realidade, né? Se o cara veio de um berço de ouro, pessoas que estiveram do lado dele provavelmente sofreram menos, né? Mas assim, namoradinha, você não vai conseguir ver. Isso se você estiver firme no seu propósito ali, que é mudar de vida realmente. Familiares também vão falar, nossa, você sumiu, que não sei o que. Amigos também, você vai deixar de ir para festas, porque você vai ver que o seu tempo é melhor despendido no seu projeto do que curtindo. Aí você vai ser julgado também, né? Ah, só trabalha. Ah, só fica nesse computador. Ah, não sei o quê. Com seus pais também, né? Então, muitos dos seus relacionamentos vão sofrer, mas porque você está no seu propósito e você sabe que aquilo tem o potencial de mudar a sua vida. Então, por isso, se você for um cara, uma moça realmente centrada, isso não vai fazer diferença na sua vida, porque você sabe onde você quer chegar. Mas se você for mente fraca, você vai deixar isso te abalar de alguma maneira. Então você acaba virando aí um workaholic, né? Um outro fator importante também é que você aumenta muito o seu custo de vida, tá? Um dos problemas que eu tive, né, antigamente, que eu ganhei dinheiro e aumentei o meu custo de vida.
e eu quase me lasquei. Eu falei isso em outro vídeo, né? Onde eu estava ganhando uma quantia de dinheiro que eu nunca tinha ganho na minha vida, e aí eu aumentei o meu custo de vida, e quando o faturamento dos canais diminuiu, e eu tinha que manter esse meu custo de vida, porque tinha, por exemplo, cartão de crédito no mês seguinte para pagar, tinha aluguel que eu pagava no mês seguinte para pagar, né? E eu tinha equipe, eu tinha imposto, eu tinha ferramenta, tinha muita coisa para pagar, e o faturamento tinha diminuído, ali começou a dar uma apertada. Bom é que eu tinha reserva, né? Então eu sou um cara que invisto, no caso, eu tenho reserva de emergência, tenho meus investimentos. Então isso me deu um fôlego bacana ali, mas mesmo assim já começou, opa, acendeu o alerta, então já não é esse mundo aqui, essas rosas vermelhas bonitas para sempre, tá? Então eu tenho que considerar todos os cenários, um cenário de alta, um cenário de baixa. Eu tenho que ter, né, caminhos, então medidas de contingência para caso aconteça cada coisa. Se o meu faturamento diminuir, o que é que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Se aumentar, perfeito, eu mantenho ali, vou na calma, depois, né? O ponto é, não dá para tomar nenhuma decisão no calor do momento. Né? Isso eu aprendi com a experiência. Você tem que pensar realmente em cada passo que você dá, na consequência que ele vai ter a curto, médio e longo prazo, saca? E na maioria das vezes, velho, que eu aprendi, e que, bom, se vocês entrarem nas minhas redes aí, por mais que eu já tenha feito o tanto que eu já fiz, eu não sou um cara que ostenta, porque eu vejo que isso não é o fim. E eu não preciso disso para vender, saca? Tem gente aí que precisa, de fato, ostentar para passar alguma credibilidade e vender seus produtos. Eu não preciso disso, eu vivo minha vida, faço meus conteúdos, ensino, transformo, sem precisar desse tipo de coisa, saca? É óbvio que, pô, se eu quiser comprar um carro bacana, eu posso e eu vou, né? Se eu quiser comprar uma casa bacana, eu posso, mas eu já tenho. Mas isso eu não fico utilizando desses fatores para ser alguém, saca? Eu não vejo sentido nisso. Eu acho que coisas materiais são supérfluas. Então não compensa para mim. Então, essas foram algumas coisas que eu comecei a citar, né? Fora que hoje, por exemplo, eu já tenho filha, né? Então muda bastante coisa. Você passa a pensar realmente no futuro. Eu, por exemplo, né? Nunca imaginei chegar onde eu cheguei tão rápido. Eu sabia que eu ia chegar, eu sempre soube, independentemente do tempo. Eu só não imaginei que ia ser tão rápido. O ponto é, só foi rápido porque eu tive que sacrificar muitas coisas. Eu contei essa história antes no meu Instagram, né, que eu passava quase 24 horas acordado atrás do computador e passei, né, durante 2 anos quase, para fazer ali 200 a 400 dólares no máximo. E foi um preço que eu paguei. Trancado em um quarto, deixei de ir para festas, vários finais de semana, deixei de ver amigos, deixei de... Até meu aniversário eu não comemorava, o dia do aniversário eu estava trabalhando, né, fazendo vídeo e tendo pouco resultado. Enfim, é o preço que você tem que pagar para você chegar em algum momento e colher os frutos. Isso é, né? Quem veio de baixo. Então, é importante eu ressaltar isso para que vocês entendam que é possível, há um caminho e vocês vão passar por isso. É isso. Falou.